Olá, meu amigo, minha amiga, sou Walter Câmara Lins, ortodontista, professor e palestrante aqui de Recife, Pernambuco. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre chupeta, como evitar e como fazer a remoção, a retirada dessa chupeta. O problema da chupeta é que ela é um interpositor anterior. O que é isso? Tá aqui a arcada dentária de um bebê, tá? Até uns 5 anos, mais ou menos, os dentes descidos, dente de leite. E aí quando a criança começa a chupar o dedo ou colocar a chupeta aqui, qualquer coisa que vá se interpor entre as duas arcadas, o normal que vai acontecer é ocorrer uma deformação da pré-maxila, essa região anterior aqui vai tender a abrir uma mordida, e aí quando o pacientezinho fecha a boca, ao invés de ficar assim, todo organizadozinho, vai tender a fechar e ficar com a mordida aberta na região anterior, exatamente por causa daquele interpositor, no caso que seria a chupeta. Então a chupeta, ela é um mecanismo de consolo para o paciente, para no caso o bebê, né? Pega a chupeta, coloca ali, é como se aquela chupeta fosse o seio da mãe, ou seja, ela estivesse sendo acompanhada por um adulto ali, e a chupeta rapidamente vai pegar a temperatura da boca em contato com a saliva, né? Então, para alguns pais, essa chupeta é uma coisa muito cômoda. O bebê tá lá chorando, enfia a chupeta, pá, bota a chupeta na boca lá do moleque que o moleque se cala, né? Essa chupeta também ela vai dificultar um pouquinho para esse paciente começar a falar, esse bebê começar a falar, vai retardar um pouquinho a fala dessa criança, porque está sempre com uma tampa na boca. Então ela sai pedindo as coisas, fica apontando ali, porque está com a chupeta na boca. Então quando você tira a chupeta, a tendência da criança vai ser falar mais, tá? E ela desenvolver mais rápido essa parte de fala e tudo. Então o que acontece? Com o tempo, com o uso demorado, prolongado dessa chupeta, essa mordida aberta anterior aqui pode levar a uma mordida aberta anterior dentária e depois pode ocasionar também uma mordida anterior esquelética. Então a mordida aberta fica lá e você tem um problema esquelético aí para resolver que vai demorar um pouquinho mais de tempo para a gente consertar isso daí nos tratamentos ortodônticos, tá? Às vezes esses casos chegam até a ser cirúrgicos. Mas vamos lá, chupeta. Então, a princípio, se vai colocar uma chupeta na criança, porque ela está chupando o dedo, e aí é melhor substituir pela chupeta, que a chupeta é mais fácil de tirar. O ideal é que você ofereça então a chupeta ortodôntica, que é uma chupeta que causa menos mal, tá? Todas as chupetas, não tem nenhuma, ortodôntica não quer dizer que ela vai deixar os dentes numa posição bonitinha, não. Ela faz menos mal do que a chupeta comum. Normalmente a criança vai gostar mais da chupeta comum, que ela é mais fofinha, grandinha, pá. Então assim, se o paciente aceitou, tá querendo chupeta lá, usou a chupeta comum, tenta substituir pela ortodôntica o mais rápido possível e tenta remover essa chupeta o mais rápido possível. Se você remove essa chupeta em torno de 2 anos de idade, aquela mordidinha aberta, incipiente ali anterior, ela tende a se autocorrigir sem tratamento nenhum. Então simplesmente os dentes vão voltar à posição normal e é uma coisa fácil. Simplesmente você chegar e parar de oferecer a chupeta. Chupeta não é uma coisa que o bebê veio com ele, ou seja, como o dedo. O dedo está ali à disposição dele, ele vai, é uma coisa natural, instintiva ele querer colocar o dedo na boca. Então é uma coisa instintiva. Já a chupeta não, algum adulto foi lá e ofereceu a chupeta para o bebê, né? E o bebê se acostumou com aquilo ali. Então é mais fácil de remover. Eu lembro que minha filha, quando fez mais ou menos 2 anos, eu me programei com minha esposa e disse, olha, vamos conversar com ela aí que tá na hora de tirar essa chupeta. Então, o que foi que a gente fez? Bateu um papo, peguei um final de semana, fiz, olha, essa chupeta já tá aí, você já tá grandinha, tá na hora de parar de usar essa chupeta. Ela tinha 2 anos. E aí, vamos fazer o seguinte, a gente vai, se você quiser parar de chupar essa chupeta, aí eu troco essa chupeta por um brinquedo. E a mãe falou assim, brincando, vai lá na loja de brinquedo, escolhe qualquer brinquedo que teu pai vai trocar para essa chupeta, né? E graças a Deus, ela escolheu um brinquedo que era relativamente barato. Então ela achou um Mickeyzinho lá de pelúcia, pequeno, não era um dos Mickeys mais caros não, né? E aí eu achei que a troca valeria a pena. Gostou desse Mickey, pronto, quer trocar na chupeta? Quero. Então na hora, dei o Mickey de presente a ela lá, ela me deu a chupeta, pronto, vou jogar fora, já vai ficar aqui, pode jogar fora. E quando chegou a noite, ela, na hora de dormir, procurando a chupeta, sem querer falar, aí ela, cadê a chupeta?
Aí, ó, chupeta você trocou no Mickey, então, assim, jogou fora a chupeta, tá lá na loja, não sei o que. Aí ela foi pro quarto dela com o Mickey e daqui a pouco ela volta chorando. Foi que houve? Ela, olha, é o Mickey, ele não tá conseguindo dormir porque tá sentindo falta da chupeta. Ah, mas o Mickey é um rato, ele não vai sentir falta da chupeta não sei o que. Não, mas ele é pequenininho, ele precisa da chupeta. E aí foi o que a gente fez, a gente foi pro quarto, ficou lá brincando com ela, conversando. E foi um dos dois ficar lá fazendo companhia para ela. Então, durante um final de semana ou 2 dias, ela sentiu um pouquinho de falta da chupeta. Depois, superou aquilo numa boa. Se você demora mais tempo do que 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a coisa vai ficar mais complicada. Porque criança é um bichinho que começa a desenvolver a arte da negociação. E uma das grandes argumentações que uma criança tem para um adulto, desde que ela nasceu, é o choro. Então a criança está com fome, quando recém-nascida, chorou, você está ali em cima. Ela está sentindo dor com a cólica, chorou, você está ali em cima. Então chorou, você chega junto. E o que acontece é que a criança já conhece esse mecanismo. Ah, eu choro e aí alguém para e me atende. Então do mesmo jeito, quando você vai querer tirar a chupeta, mesmo que você negocie com a criança, o argumento que ela tem é o choro. Então assim, muito pai e mãe vai ficar, meu Deus, não, eu não vou jogar a chupeta fora não, porque vai que eu não consigo passar um final de semana. Cara, você tem que jogar fora. Não, mas é sempre bom eu guardar ali, porque uma emergência, uma coisa... Se você for com esse tipo de pensamento, você não vai conseguir tirar a chupeta do seu filho, tá? Da sua filha. Você tem que chegar e pensar, olha, vou conversar, vou negociar, explicar, olha, já está uma menina, já está um rapazinho, já está uma mocinha, isso já tá, pode ser com 3 anos, 2 anos de idade, você vai lá, olha, mas você já está, isso aqui é para criança pequena, não é mais seu esquema. Vamos trocar num brinquedo isso daqui, a gente vai, escolhe um brinquedo aí, escolhe um presente, uma coisa que você queira, e vamos trocar. Tem outros pais que ficam pensando assim, ah não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais comprar chupeta. À medida que for estourando, que for furando, eu vou jogando fora, eu não vou comprar mais. O problema é que nessa fase de desenvolvimento da dentição, quanto mais tempo você demora com a chupeta, mais você vai ter um problema que inicialmente é dentário, vai começar a se transformar num problema esquelético. E aí o tratamento ortodôntico depois vai ser um pouquinho mais complicado para resolver esse caso. Então assim, já que a chupeta é uma coisa que não veio com ela, ou seja, você pode jogar fora, não é um dedo que você vai cortar, nem botar pimenta, não. Você vai lá negociar, retirada da chupeta. Vamos fazer isso daqui e vamos. Então tem que ser de comum acordo. A família toda tem que dar apoio. Então se tem um irmãozinho mais velho, se tem, não pode rolar bullying dentro de casa. Você tem que premiar o irmão mais velho. Olha, ele não chupou mais chupeta, só você que está chupando chupeta. Porque é aquela coisa, a criança, pô, até hoje eu chupei chupeta, ninguém nunca me encheu o saco. E a partir de agora é proibido chupar chupeta. Então você tem que negociar e fazer uma troca, uma coisa que seja legal, para o pacientezinho também não ficar lá. Mas assim, não tem trauma nenhum de tirar essa chupeta, tá? Você vai lá, remove a chupeta, não tem estresse, tá? O problema é que muitas pessoas vão fazer o seguinte, vão substituir, às vezes retira a chupeta na época certa, mas prolonga o uso da mamadeira, tá? A gente vai falar sobre mamadeira em outro vídeo, tá? Mamadeira noturna, deixa lá a mamadeira. Depois de um tempo, o próprio bebê já pega a mamadeira, fica lá e você vai prático, você vai fazer as coisas da casa, vai assistir seu telejornal, não sei o que, passa lá no berço, entrega a mamadeira, ali mesmo a criança já dorme e aquela mamadeira acaba funcionando como chupeta. Uma outra bronca que é importante a gente saber da chupeta é que a chupeta ela tem um peso dela lá. E muita gente mesmo, não sei porquê, acha que aquela argola que tem lá na chupeta é lugar para colocar uma fralda. E o que acontece? Aquela chupeta que vai ficar primeiro como uma coisa interpositor entre as duas arcadas, quando você coloca uma fralda amarrada na chupeta, você triplica, quadruplica o peso daquela chupeta. E ela vai funcionar como uma alavanca, jogando sempre os dentes da maxila para frente, ou seja, vai protruir esses dentes, inclinar esses dentes para frente e jogando os dentes da mandíbula para trás. E aquela chupeta que tinha um peso, agora triplicou o peso daquela chupeta, ela vai fazer aquele movimento de alavanca e cada vez mais aqueles dentes vão para frente, vai aumentar a mordida aberta e vai criar uma classe 2, deixar o paciente bem dentuço, né? Então aí alguma mãe deve estar vendo esse vídeo pensando, ah, que nada, essa fraldinha aí é mágica. Se você acha que a fralda não pesa quase nada, que não vai influenciar, experimenta no caso da mãe, você tem alguma argola aí, pega uma argola sua,
pendura uma fralda aí e passa um ano usando essa fralda. Depois a gente vai olhar como é que ficou a tua orelha, se deformou. Toda mulher sabe que com o peso do brinco, quando aumenta, vai esticando a orelha, chega a rasgar às vezes a orelha. Por quê? Por causa do peso, né? Então a mesma coisa que vai acontecer é com a criança. Então a criança está lá, amarrou uma fralda. Essa fralda não tem utilidade nenhuma, mas muita gente amarra essa fralda aí, que é para não perder a chupeta. E aí a criança está numa fase que vai começar a andar com um ano e pouco, e ela vai e pisa nessa fralda, e aí a alavanca, ó, cada vez mais que ela pisa na fralda, vai empurrar aqueles dentes para frente e vai manter aquela mordida aberta. Então, uma dica, faz uma negociação aí, tira essa chupeta o quanto antes, tá? Conversa com a criança, olha, isso aqui não é um castigo, é que você é uma pessoa que já está mais velho, o pai já está um rapazinho, já está uma mocinha, tá na hora da gente tirar essa chupeta. E aí, se for maiorzinho, você começa a mostrar, olha, tá aqui a tua mordidinha. Quando você fecha, você não consegue fechar os dentinhos aqui na frente. E aí, lógico, se você não tiver muito argumento, traz o moleque numa consulta, no ortodontista, que aí vai. Porque com o recurso é muito mais fácil você explicar para a criança. Então, assim, algumas vezes, só de bater um papo com a criança já ficou. E aí, tava faltando um argumentozinho para trocar a chupeta, eu orientei os pais, a mãe. E aí chegou lá, olha, vamos negociar aqui essa chupeta, que isso aqui não está sendo legal para você. E a criança veio, viu uma demonstraçãozinha, algumas mordidas abertas, alguns modelinhos, algumas coisas, se impressionou e aí com a vaidade, não quero isso aqui para mim não. Então já foi um argumento maior ali. E aí você vai evitar um bocado de coisa. Então essa chupeta, o ideal é que seja removida em torno de 2 anos de idade, tá? Quanto mais tempo você vai demorando para remover essa chupeta, maior o poder de argumentação da molecada. E aí vai ser mais difícil, porque essa turma é chantagista. Criança é uma chantagem, uma atrás da outra. Então começa em função do choro, e chora, e não sei o que, e você tá de saco cheio, você vai, toma a tua chupeta aí, depois eu vejo isso. E não é bem assim. Você tem que se impor como pai e mãe. O trabalho da gente como profissional é de auxiliar os pais, mas o trabalho da gente não é de educar os filhos de ninguém. Então a gente conversa com o pai e com a mãe, olha, a técnica para você deixar essa chupeta é assim, assim, assim. Então tem toda uma linhazinha de trabalho lá. Um grande macete já é você não pendurar a fralda. Se você puder remover isso aí em torno de 2 anos de idade. Então fica aí essa dica do seu amigo aqui de Recife, Walter Câmara Lins. E a gente, espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Se você gostou, tiver aqui no YouTube, do like aí, assina o canal da gente. Se tiver no Facebook, por favor, compartilha ou manda teu comentário, tua dúvida, manda e-mail pra gente aí. Para mim é o maior prazer em bater esse papo com você, meu colega dentista, ou você, pai e mãe, que está tendo um problema aí para remover essa chupeta, tá joia? Então assim, fica aqui um forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.